dessa verdade, viemos o exaltar. Terceiro bloco do Antenados da Angela, estamos falando sobre visitação. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Claro que o tema é visita pastoral, mas nós aqui não tiramos a responsabilidade dos membros, dos obreiros, de lembrar, poxa, que não foi. Eu vou ligar, ele é meu amigo, talvez ele não tenha o telefone do pastor, ou está com vergonha, deixa eu ligar para ele, falo, poxa, posso te visitar hoje? Claro que não seja, às vezes, chato de do nada bater na porta ou tocar na campainha, né? Já, assim, talvez em tempos anteriores isso era normal. Hoje é meio complicado, né? O cara tá, quem é? Alguém visitar, poxa, mas você nem me ligou. Ou pelo menos dá uma de, Jesus foi ótimo, Jesus não fazia isso. Mas ele do nada falou assim, ó, desce aí da árvore aqui, eu vou dormir na tua casa. Ele se visitava para ir para casa das pessoas, mas falava antes, daqui eu vou dormir lá na tua casa hoje. Ah, tá bom, não sei o quê. De vez em quando o Espírito Santo fala pro pastor chegar em alguém também assim, e o pastor vai guiado, e Jesus ali foi Deixa eu contar uma experiência rapidamente sobre visita. Eu tive que disciplinar um obreiro que visitava, mas ele chegou para mim e falou, bispo, eu fui fazer uma visita meia-noite na casa de uma irmã, fui evangelizar ela, estava precisando muito ser evangelizada. Mais bonitinha, né, da igreja. E acabei, eu fiquei por lá, dormi lá. Então, ele estava com esse costume de evangelizar. Uma visita íntima, né? Essa pessoa e dormir lá. Eu falei, primeira coisa que eu quero que você faça é para de visitar. Para de evangelizar. A gente ri hoje, né? Mas... E tá rindo porque ele foi com a gente, né? Tive que discipliná-lo. Mas tem um outro aspecto aqui, pastor, sério isso mesmo. pastores queridos, que eu queria que vocês também falassem. A questão da discriminação. Infelizmente, a gente percebe que existe alguns que são discriminados pelo seu poder aquisitivo, a sua função social na sociedade. E quando é uma pessoa que tem uma função social mais elevada, aquela pessoa é mais... Tem mais prioridade, etc. Então, o que acontece? O Evangelho de Jesus, ele priorizou, olha só o que eu estou falando, estou afirmando, Jesus priorizou os pobres. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e Paulo foi recomendado pelos colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, que ele não esquecesse dos pobres. Paulo diz isso. Então, a igreja não pode deixar de cuidar dos carentes. É claro, nós vamos tratar todos de igual modo, de igual maneira. Você falou sobre os hospitais ainda há pouco. Eu estive recentemente no hospital, ali em Mesquita, a pedido de uma obreira, o pai dela estava muito doente. Ela falou, bispo, vem aqui visitar meu pai, eu queria que batizasse ele aqui no hospital, e eu não tenho problema com essa questão de batismo, eu creio em todas as formas, desde que tenha água, para mim a água é mais importante do que a forma, e eu fui lá e batizei aquele irmão que estava já quase morrendo lá na cama, orei por ele, fiz ele fazer uma confissão e fui embora. E na semana seguinte eu fui informado que ele passou para a glória celestial. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar com o chamado aos carentes, aos necessitados, que é um papel da igreja. Eu queria voltar naquele ponto da preparação, né? A questão da discriminação, ela não é visitar por visitar, não tem nem como a gente discutir isso, né? Tem que tratar todos de forma igual, é um princípio cristão, não tem como negar. Não pode deixar isso de lado em nenhuma hipótese, em nenhum momento da vida. Agora o preparo também é importante. Mas a questão do preparo é muito importante. Você não pode mandar uma pessoa despreparada visitar. Tem que treinar, tem que orientar, tem que conversar, saber como é que ele vai chegar. Vai parecer uma bobeira, mas você pega um obreiro que não está pronto e coloca ele numa situação dessa, ele fica desnorteado. O que eu faço? Eu oro, boto todo mundo em pé, boto de joelho, começo a colocar a mão, abro a Bíblia, fico lendo a Bíblia o tempo inteiro. Tem que conversar, tem que saber o que fazer, tem que chamar, tem que fazer uma reunião de orientação para que quando ele estiver visitando, essa visita ela se torne uma visita efetiva, que ela tenha sucesso, que ela encontre um resultado positivo, porque se ele chegar para lá sem treinamento, se ele for visitar sem treinamento, vai ter problema, vai ter que disciplinar depois. Deixa eu até levantar aqui, rapidinho, pastor Cid, uma pergunta que tem a ver muito com essa questão do preparo, e assim, preparo até espiritual. Uma pessoa falou, André, a primeira vez que eu fui fazer uma visita, porque o pastor pediu,
uma moça da família, né, mais jovem da família, ela manifestou um demônio durante a visita. Ele falou, inicialmente não sabia o que fazer. Depois meu irmão, sai em nome de Jesus, e, enfim, Deus me honrou e tudo mais, mas ele disse que saiu de lá, assim, suando frio. Para você entender que, claro que eu peguei uma situação extrema, mas, meu irmão, às vezes quando você abre a porta e entra na casa de uma pessoa, tu não sabe o que vai acontecer ali dentro, não. Porque às vezes a visita do pastor, ela se sente mais à vontade em abrir a vida, em receber conselho do que talvez num gabinete de igreja, porque está no ambiente da casa dela que ela está confortável. Ali, meu irmão, não é só bolinho e refrigerante, não. Abre até ali, confissões, né? Quando você entra, Deus vai guiando o negócio lá. Aí nessa parte do preparo que o pastor ele está levantando aqui, eu acredito que pelo menos na maioria dos casos, a igreja, quando visita, ela faz um acompanhamento. Os jovens, quando estão lá nas células ou nos grupos, eles acompanham também. Agora, o aconselhamento, ele é pastoral. O aconselhamento, ele é pastoral. Porque senão você acaba perdendo um pouco as estribeiras do negócio. Como o pastor falou aqui, tem menino de 15, 16 anos que estão desenvolvendo uma liderança. Mas para aconselhar um casal, fica algo mais complicado. E acontece. Experiência, né? Falta sim. Experiência. Dentro desse preparo aí, isso é muito importante, nós trazermos em pauta, isso é mais importante, é o preparo, porque se fosse tão fácil, Jesus não andava 3 anos e 6 meses com os discípulos, ensinando, né? Melhor do que ele, para ensinar, e mesmo assim depois ainda deixaram desejar por algumas questões. Agora, eu queria também aqui rapidamente, para não esquecer da palavra, mostrar um pouco da diferença entre as duas parábolas, do filho pródigo e da ovelha perdida, né, das 99 no aprisco, e foi atrás de uma. Porque tem pastores falando, não, se o pai do filho pródigo deixou ele voltar sozinho, mas ali era o pai. Ali era o pai. O pastor não, poxa. O pastor ele largou as 99 e foi atrás de uma. O pai deixa, meu filho. Agora, o pastor, de verdade, aquele que ele entra pela porta, que é o próprio Jesus Cristo a porta, aquele que não é mercenário, que não trabalha por dinheiro, esse aí vai, larga tudo e vai atrás. Aí o que Jesus falou? Mas eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida em resgate da ovelha. Quer dizer, quando ele dá, ele diz, ninguém me toma, eu mesmo a dou. Agora você Quer dizer, eu dou minha vida, ele deixando como exemplo, rapidamente, bispo, ele deixou como exemplo, ele diz, eu mesmo a dou e eu mesmo torno a tomá-la. Quando ele entrega a vida dele, Satanás tem que ir lá abrir mão da ovelha. Quando abre mão da ovelha para pegar a vida de Jesus, é a hora que ele resgata a ovelha e depois vai no terceiro dia, ele torna a tomar. Isso é muito forte e é um exemplo verdadeiro que o próprio Jesus deixou. O verdadeiro pastor, ele dá a vida dele, seja a hora que for, o momento que for. Agora, o melhor ponto aqui da questão é o preparo. Se não tiver preparo, não vai, porque vai abrir a porta, vai bater de frente com um gadareno Jesus, e vai apanhar. E às vezes, bicho, só para passar a palavra para o senhor, e existe coisa que às vezes não é nem às vezes preparo em si, é bom senso da estrutura da igreja. Quem é que está pedindo? Uma moça, mande uma mulher. Ela tem casado, namorado, vai com casa. Tipo assim, o melhor, no meu ver, para visita familiar e visita pastoral é pastor e esposa. Sempre. Porque, meu irmão, existem histórias meio escabrosas nesse sentido da pessoa que está lá ou do propósito dela receber visita de quem vai visitar também. Jesus deu a fórmula. Todo mundo aqui é casado. Tudo que Jesus fez, para nós, é o exemplo, é o modelo. O modelo já está escrito. É o mestre. E a fórmula de Jesus é quando ele envia de 2 em 2. Né? O ideal, você falou uma coisa importante, eu não faço visita se a minha esposa não for comigo. Mas se porventura minha esposa não puder ir, aí eu levo um obreiro. Mas normalmente é eu e minha esposa. Que às vezes, como foi falado, assuntos de casais, assuntos íntimos, é bom a gente estar acompanhado da esposa. Às vezes você até deixa a esposa num outro cômodo conversando com a esposa da pessoa que está sendo visitada. Perfeito. Você vai conversar com o marido no outro cômodo, e aí as coisas se ajustam. Mas o modelo de Jesus é de 2 em 2. Vamos fazer esse modelo, se possível até 3 ou mais, né? O negócio é muito bom e nós temos que lembrar que uma alma convertida, ela vale mais do que o mundo inteiro. Isso aí, se a gente pegar isso pra gente, se a gente pegar esse negócio aí, firme, dá tudo certo. A gente larga tudo que tem que ser feito
que não seja a prioridade, que a prioridade é o senhor, poxa. De repente o senhor precisa de uma palavra. De repente o André, que é o mediador do programa, ele precisa de uma palavra pastoral. De repente o pastor aqui precisa de uma palavra do pastor Silas. O bom de apresentar nós todo dia recebe um pouquinho. Nós precisamos de uma palavra. Não, Nós precisamos de uma palavra. Claro. O pastor levantou a bandeira do preparo, muito bom. E assim, o preparo é algo tão importante, né? Que a gente vê que às vezes foi falado aqui, se a igreja não está negligenciando esse lado da visitação, mas às vezes não. A igreja está negligenciando a formação, o preparo para a visitação, porque a gente investe muito em liderança, a gente investe muito em capacitação de obreiros, a gente investe em tantas coisas que às vezes você não tem um capelão dentro da igreja, você não tem alguém habilitado para fazer um velório, se o pastor de repente não pode. Por quê? E você tem ali 500 líderes, todo mundo é líder, todo mundo consegue dar aula, todo mundo consegue pregar, mas às vezes uma tarefa básica... Agora, o líder precisa, o líder precisa deixar... fazer um velório, sabe como é que é a liturgia, como proceder disso. Pregar, fazer cair fogo na igreja. Eu conheço o irmão que ele chegou... precisa deixar que os outros ministérios brotem nisso. Não pode impedir. Conheço o irmão que ele chegou no velório e ele foi para cantar o hino da harpa e ele abriu aquele já se foi. Já se foi. Já se foi esse bloco. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Deixa eu levantar uma bola que eu falei no último aqui, que um cara que disse que passou dele, o conselho exortou porque ele foi e batizou e leva, geralmente, fala que ele leva ceia para as pessoas que não podem ir para a igreja. É errado um pastor fazer uma visitação e vou levar a ceia. O irmão não veio aqui para a ceia, vou levar a ceia até ele. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Alternados volta já. Só Cristo nos refaz, eu vou permanecer.